Psicologia e psiquiatria. A gente costuma pensar nelas como pilares da ciência moderna, né? Ferramentas para nos ajudar a entender a mente. Mas, e se essa base toda estiver errada? Hoje a gente vai mergulhar numa análise que não só questiona, mas tenta redefinir o que esses campos realmente são. O argumento é bem ousado e tem duas partes. Primeiro, ele desafia a própria ideia de que a ciência pode nos dar uma verdade absoluta. E depois, ele vai direto ao ponto, afirmando que essas áreas nem deveriam ser chamadas de ciência. Então, tudo se resume a essa pergunta, né? Será que psicologia e psiquiatria são ciências do mesmo jeito que a física ou a biologia? É essa questão que vai guiar toda a nossa conversa hoje e nos levar a conclusões bem inesperadas. Para começar, a análise joga um desafio filosófico na mesa. A fonte propõe o seguinte: tá bom, vamos fingir por um instante que a psicologia é uma ciência. Partindo daí, ela pergunta: mesmo sendo ciência, que tipo de verdade ela poderia, de fato, nos entregar? E para isso, a análise busca ajuda lá no filósofo da ciência Karl Popper. A ideia dele é que o método científico não acha verdades absolutas finais. O que ele nos dá são hipóteses, sabe? As melhores teorias que a gente tem até agora. Quer dizer que, mesmo no melhor cenário possível, qualquer teoria da psicologia seria só uma aproximação temporária, nunca uma certeza. A ciência é uma jornada, não o destino. Aí vem Gordon Clark e olha, ele vai ainda mais longe. Ele diz que a ciência é ótima para fazer coisas, para construir tecnologia, por exemplo, mas não para conhecer a essência das coisas. Essa distinção é fundamental para o argumento. Pensa bem, se a ciência já não consegue nos dar uma verdade final sobre o mundo físico, como é que ela faria isso com algo tão abstrato e complexo como a mente humana? Então, resumindo essa primeira parte, a ideia é a seguinte: mesmo que a gente considerasse esses campos como ciências perfeitas, eles, por natureza, estariam lidando com teorias e modelos que mudam com o tempo, e não com a verdade final sobre quem nós somos. Mas a coisa não para por aí, não. Agora a gente entra na alegação principal da fonte, que é bem mais direta. A afirmação aqui é que psicologia e psiquiatria, na verdade, nem cumprem os pré-requisitos básicos para serem consideradas ciência, para começo de conversa. Olha só esse slide que deixa tudo bem claro. É o critério do Karl Popper, a tal da falsabilidade. Dá uma olhada na afirmação da esquerda. Fumar 30 cigarros por dia diminui a capacidade pulmonar. Isso é científico por quê? Porque a gente consegue criar um teste para provar que isso é falso. Dá para medir o pulmão das pessoas. Agora, olha a da direita. Problemas emocionais são causados pela ansiedade do complexo de Édipo. Como é que alguém poderia criar um experimento para provar que isso não é verdade? Segundo Popper, se uma teoria não pode ser testada para ser provada falsa, ela simplesmente não é ciência. E essa impossibilidade de testar leva a análise a usar um termo bem polêmico: pseudociência. Ou seja, é algo que tem a aparência de ciência, usa o vocabulário científico, mas que, na essência, não segue o rigor do método de testar e tentar refutar as próprias ideias. É a casca da ciência, mas sem o recheio. E aqui, olha, a fonte manda o recado direto, sem rodeios. O veredito é esse: a psicologia não seria uma ciência ainda em desenvolvimento, mas sim uma pseudociência. Seus conceitos principais são chamados de especulação e não de verdades comprovadas. Tá, mas por que uma crítica tão dura? A análise aponta para a falta de dados que sejam objetivos e mensuráveis e para teorias que não dá para confirmar com segurança. E o mais interessante, segundo a fonte, é que muitos dos próprios profissionais da área já estariam até deixando de lado essa tentativa de se chamar de cientista, por achar isso ou impossível ou até indesejável. E bom, esse mesmo raciocínio é estendido para a psiquiatria. Pensa comigo, um cardiologista te mostra um exame de imagem e aponta uma artéria bloqueada. De acordo com essa análise, um psiquiatra não consegue fazer o mesmo. Ele não consegue te mostrar um exame do cérebro e dizer: olha aqui a depressão. Os diagnósticos, na verdade, descrevem padrões de comportamento, sentimentos, mas não doenças físicas que a gente possa ver e medir. É aqui que a análise dá sua virada mais ousada. Porque se psicologia e psiquiatria não são ciências, o que elas são, afinal? A fonte sugere que, na prática, elas funcionam como uma coisa completamente diferente. Essa imagem aqui resume perfeitamente essa virada no argumento. De um lado, a bússola, que representa a ciência, a busca por fatos objetivos. Do outro, a cruz, que simboliza a fé, a busca por um propósito, por um significado. A tese final é que a psicologia moderna se parece muito mais com a função da cruz do que com a da bússola. E olha que interessante. Essa ideia não é uma invenção de quem critica. O próprio psiquiatra Karl Jaspers já tinha percebido isso.
Ele disse que a profissão dele assumiu um papel secular que antes era da fé, o de guiar, de aconselhar as pessoas. É a mesma função, só que com uma roupa diferente. Mas se você acha isso forte, escuta o que o próprio pai da psicanálise, Sigmund Freud, disse. Ele afirmou com todas as letras que a meta dele era justamente essa, criar um pastor de almas secular. A ambição de ocupar esse espaço, que era da religião, mas agora, de um jeito secular, estava lá desde o comecinho. E assim, a gente chega na conclusão final do argumento, que é essa. A psicoterapia, na prática, virou o substituto moderno do confessionário, da orientação espiritual que um pastor ou padre oferecia. Ela veio ocupar um espaço que ficou vazio com a secularização da nossa sociedade. E para fechar o raciocínio, essa citação aqui amarra tudo. Ao mexer com identidade, propósito e potencial, a psiquiatria, nessa visão, deixa de ser só medicina para o corpo. Ela passa a atuar no campo da alma, lidando com as mesmas perguntas existenciais que, por séculos, foram território da religião e da filosofia. E com tudo isso, a gente volta para a nossa pergunta inicial, só que agora ela é muito mais complexa. Depois de passear por essa visão que os coloca não como cientistas, mas como uma espécie de pastores seculares, a questão sobre a necessidade deles ganha um monte de novas camadas. É uma análise que, no mínimo, nos força a pensar sobre o que é o sofrimento humano e onde a gente busca respostas em um mundo que se diz cada vez menos religioso.